Oi, tudo bom com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um nesse momento. E eu gostaria de estar comentando um pouco, vimos falar por esses dias o que uma cantora baby do Brasil falou no carnaval e está gerando um grande comentário, uma grande repercussão. E eu gostaria de estar falando um pouco aqui, nesse momento, do que a Bíblia nos fala sobre a volta de Jesus, né? Não quero entrar em comentários sobre o assunto, mas eu quero tratar um pouco sobre o que a Bíblia nos fala sobre a volta de Jesus, né? Gostaria de estar lendo aqui em Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28, que diz assim: Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar o pecado de muitos, e aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a sua salvação, né? Então, para que todos que creem, né, na volta do Senhor Jesus Cristo, e a palavra do Senhor está nos alertando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, e verdadeiramente Ele vai voltar para buscar a sua igreja, aquele que verdadeiramente aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida, reconheceu a morte de Jesus lá naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Sim, Jesus ele voltará para buscar aquele que está guardando a palavra dele, né? Eu li aqui em Hebreus e nós vemos várias passagens na Bíblia. Se você pegar para ler, em Marcos 13, 26, fala sobre a volta de Jesus. Marcos 12, 27, fala sobre a volta de Jesus. João 14, 3, fala sobre a volta de Jesus. Marcos 16, 27, fala sobre a volta de Jesus. Tessalonicenses 5, 23, também fala sobre a volta de Jesus. Apocalipse 22, 20, fala sobre o mesmo assunto, sobre a volta de Jesus. Também Jesus dizendo aos discípulos, né, sobre o arrebatamento, fala que dois serão no campo, um será levado e outro será deixado. Mães amamentando verão seus filhos sendo levados e ela será deixada. Por quê? Por que Jesus Cristo falou isso? Porque cada um vai dar conta da tua salvação. Então a salvação ela é individual. Aquele que verdadeiramente aceitar o Senhor Jesus Cristo e andar conforme a palavra do Senhor nos instrui que nós andemos, aquele alcançará a salvação. Mas a salvação vem para quem? Vem para todos. Porque o Senhor Jesus Cristo ele morreu naquela cruz para que todos viessem alcançar a salvação, para que todos tivessem a oportunidade da salvação. Então, a salvação, o arrebatamento, ele vem para todos. E a Bíblia também nos fala, né, sobre o Apocalipse, fala de tudo que vai acontecer. Se nós pegarmos a Bíblia e começarmos a ler, você pode pesquisar. Até você que não conhece muito da Bíblia hoje, através da internet, se você entrar ali no Google e procurar trechos da Bíblia que fala sobre o Apocalipse, fala sobre o arrebatamento, um livro que muitas pessoas até não acreditam que esse livro seja verdade, mas um livro inspirado por Deus. E nós vemos um livro que foi escrito muito tempo atrás, e nós vemos Jesus Cristo mesmo falando nos evangelhos que guerra, rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho, tragédias, pestes, muitas coisas que estão acontecendo, o que é certo virando errado, e o que é errado sendo quase que empurrado de boca abaixo, para muitos como certo. Mas a palavra do Senhor nos alerta
que aquele que verdadeiramente continuar seguindo o que a palavra do Senhor nos instrui, se arrependendo do seu pecado, se voltando ao Senhor Jesus Cristo, esse terá a chance da sua salvação. E a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo dita, e diz que quando toda a palavra for pregada e alcançada cada canto, cada lugar do país, aí será a hora que Jesus virá buscar a sua igreja. A Bíblia também nos fala que é como um ladrão, não sabemos nem dia nem a hora a qual o Filho do Homem virá buscar a sua igreja, virá buscar o seu povo, não sabemos. É como um ladrão, por isso que a Bíblia diz, vigiai. Por isso que nós temos que estar preparados para esse momento a qual a igreja, Jesus Cristo vier buscar o seu povo. Vier buscar aquele que aceitou a Ele, aquele que acredita verdadeiramente na sua salvação, naquilo, no propósito a qual Jesus veio aqui na terra. Então vale a pena nós buscarmos. E a palavra está sendo pregada. Hoje, através da internet, através das redes sociais, quantos lugares a palavra não está sendo alcançada? Quantas tragédias, quantas coisas, terremoto, quantas coisas que a Bíblia mesmo está nos dizendo que ia acontecer. E não é eu falando, mas a própria Bíblia. Até no meio social, no Google, tudo que você vier perguntar, se a Bíblia falava sobre isso, fala. Até cientistas estão concordando com o que a Bíblia diz. Mas por quê? Porque verdadeiramente essa é uma palavra de profecia para nossas vidas. E a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo ministrada ao coração de cada um. Basta nós darmos lugar e aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos o livre-arbítrio. Não, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a aceitar. Ninguém é obrigado a concordar. Mas a palavra do Senhor nos instrui verdadeiramente que Ele voltará. E Ele voltará. E triste daqueles que ficarem e serão condenados. Então vale a pena nós estarmos junto com Ele. Você pode muitas vezes nem estar acreditando no que eu estou falando, mas o Senhor está te dando uma chance. O Senhor está nos dando uma chance, porque até através no carnaval, uma pessoa falou lá sobre a volta do Senhor Jesus. Porque a palavra diz que até as pedras clamarão. E muitas vezes você pode até não concordar daquele ambiente está falando sobre isso. Mas Jesus, Ele tem as várias maneiras de trabalhar. E Ele quer que cada um de nós ouçamos essa verdade. Porque Ele ama a nós que estamos na casa do Senhor. Ele ama aquele, mas ama aquele que está lá fora também. Aquele que está muitas vezes precisando de um conserto. Aqueles que estão muitas vezes aprisionados na bebida, nas drogas, na prostituição. E muitas vezes eles estão lá amarrados a isso. Muitas pessoas falam que o cristão não quer ser cristão porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Mas a palavra do Senhor nos dá a liberdade. É que nós resolvemos seguir aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Mas temos o livre-arbítrio. E mais aprisionado é aquele que muitas vezes quer largar um vício e não consegue. Aquele que muitas vezes quer fazer uma coisa, mas está preso no vício. Quer se libertar daquilo, mas não consegue. Ele está preso. Mas Jesus tem a oportunidade para mim e você. Basta nós se chegarmos aos pés dele. Ele restaura, Ele liberta, Ele traz uma nova vida para nossos corações, Ele nos coloca uma nova vida.
Ele muitas vezes nos transforma. Não importa aquilo que nós façamos, porque a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há aquele que está em Cristo Jesus. Então o que ficou para trás não importa. Mas o que importa é a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Então há solução para cada um de nós. Jesus Cristo nos deu a oportunidade. E a oportunidade está sendo lançada aí. A oportunidade está sendo dada nas nossas mãos. Basta nós abraçarmos. É fácil, não é? Porque somos falhos. Temos que cada dia mais estar procurando melhorar. Eu estou falando aqui a vocês, mas tem minhas falhas também. Cada dia mais procuro melhorar. Mas procuramos melhorar na presença de Deus. Porque aquele que nos abraçou, que nos acolheu quando morreu naquela cruz e ressuscitou. E quando ele se despediu ali dos seus discípulos após ressuscitar naquela cruz, ele se despediu dos seus discípulos e ali falou, deixou escrito que ele iria, mas ia preparar lugar e voltaria para buscar aqueles que verdadeiramente reconheceram ele. Então, a oportunidade está sendo lançada. Essa é a minha reflexão para nós, nesse momento, até sobre esse assunto que está repercutindo nas redes sociais. Uns falam a favor, outros falam contra. Mas eu não vim aqui nem para falar a favor da Ivete, nem para falar a favor da Baby do Brasil. Eu vim aqui para falar o que a Bíblia nos fala sobre a volta de Jesus. Isso que eu quis deixar falado aos nossos corações aqui. E eu sei, se eu for falar tudo que a Bíblia diz, tudo que a Bíblia fala sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, muito tempo eu estaria aqui e ainda não ia conseguir estar falando sobre tudo. Mas só se você quer aprender mais sobre esse assunto, procura a fundo, leia a palavra, pesquise sobre o assunto e você vai entender o que a palavra do Senhor, melhor cada dia mais, o que a palavra do Senhor nos fala sobre isso. Mas essa oportunidade está sendo lançada. E se você quer verdadeiramente aceitar Ele, é o momento de você se achegar aos pés dele. Que Jesus Cristo, Ele quer transformar. Ele quer restaurar vidas. Ele quer ainda mais restaurar aqui na terra. Mas mais importante do que isso, o assunto é nós termos alcançado a nossa salvação. Muitos falam, mas quantas pessoas já vêm falando muito tempo sobre a volta de Jesus e Ele não voltou? Porque nós não sabemos o tempo do Senhor. Mas quantas pessoas já partiram dessa terra? Quantas pessoas já morreram? E será se essas pessoas foram salvas? Quantos foram salvos? Quantos não? Quantos tiveram a oportunidade de se abraçar com o Senhor Jesus? Mas outros não tiveram essa mesma oportunidade. Por isso que a palavra está sendo pregada. A palavra está sendo lançada. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouco sobre a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos estar nos preparando a cada dia mais, ó Deus. Porque sabemos que a Tua palavra está nos ensinando que um dia o Senhor voltará para buscar aquele que verdadeiramente aceitou a Ti. Aquele que reconheceu o Senhor como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Então, o Senhor possa estar abençoando, nos fortalecendo, visitando aquele que muitas vezes se encontra abatido e acha que para a tua vida não tem solução. Mas visita ele, Senhor, porque há solução. Em Ti há solução. Aleluias. Em nome de Jesus. Amém. E assim essa palavra fica nos nossos corações. Porque a palavra do Senhor diz que só há um intercessor entre nós e Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E diz assim, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Isso Jesus falando aos nossos corações. Então, vamos
recebeu um abraço do Espírito Santo de Deus. Cada um que ouviu essa palavra recebeu um abraço do Espírito Santo de Deus. E aquele que puder também está deixando um joinha aí embaixo, compartilhando, para mais pessoas estar, recebendo, ouvindo a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor possa ser levada a vários corações. E assim cada um fica com Deus nesse momento.